aí nessa questão também da reunião, né, na semana que vem aqui do nosso Banco Central, Selic, enfim. Eu queria trazer aqui também um outro tema que a gente viu hoje, Boletim Focus, trazendo revisão para o IPCA. Inclusive, o IPCA de janeiro vai sair na quarta-feira agora, né? E a inflação, a gente sabe que é uma preocupação. Não é Brasil, é mundo todo, conforme a gente está até falando aí, exatamente. Todos os bancos centrais preocupados com suas políticas monetárias. A gente viu até na sexta-feira lá tendo o Fórum, né, Mundial Econômico em Davos, na Suíça, onde todos os bancos centrais estavam discutindo em relação a como controlar essa inflação, a questão de todas as políticas monetárias. E lá o ministro da Economia, o Paulo Guedes, ele disse que a inflação não é, sim, transitória, mas ele também disse que o Brasil agiu rápido, né, que em relação a outros bancos centrais do mundo, que acabaram dormindo ali, na verdade, né, meio que no tempo, dormiram ali no volante, segundo ele usou esse termo, fez uma crítica até aos outros bancos centrais. E a gente aí com todo esse aperto monetário, alta de juros, quando que o investidor, você acha que ele pode ter sinais até mais claros de que se essa inflação pode começar a ceder, ou realmente esse peso de que ela não é tão transitória assim pode acabar trazendo talvez um ponto mais duro e pessimista para o próprio investidor, né, de uma retomada econômica, de uma melhora da nossa economia? Você acredita que esse movimento de alívio vem este ano ou não? Nós temos um ano ainda muito aí com outros pontos também importantes que possam acabar pesando nessa recuperação econômica? Olha, em relação à inflação em 2022, eu acredito que o cenário ele seja muito mais desafiador do que o mercado está esperando que ele de fato seja. Tá? Hoje a expectativa do Copom, né, ficou em 5,15, levemente acima do 5,09 da semana anterior, mas ele é levemente acima, mas é significativo. Por quê? Porque a gente está se afastando cada vez mais do limite superior do regime de metas para a inflação, e isso é péssimo para o Banco Central, uma vez que ele entregou uma inflação muito acima do limite superior no ano passado. Então, de forma alguma, isso é um movimento positivo. Em relação ao sentimento de arrefecimento inflacionário, eu acredito que a gente vai começar a perceber isso, não é por movimentos domésticos, porque essa inflação que levou esse IPCA para 2 dígitos, né, em 2021, ela foi gerada por movimentos internacionais. Então, essa inflação ela precisa ser combatida internacionalmente também. Tá? Não tem muito que o nosso Banco Central faz para conseguir modificar essa trajetória inflacionária. O que o Banco Central pode fazer, ele está fazendo desde março do ano passado. E essa inflação, que é atribuída ao próprio Banco Central Nacional, ele tem conseguido controlar, de certa forma. Ela não ficou nem próximo do que ficou a inflação internacional. Então, de certa forma, o Paulo Guedes tem razão quando ele fala que os bancos centrais, né, de outras partes do mundo demoraram um pouco para reajustar essa taxa de juros. Ele tem razão, na verdade, quando ele fala que as outras nações demoraram para fazer esse reajuste. Só que essa inflação ela também não pode ser combatida pelos bancos centrais das outras nações. Ela tem que ser combatida pelos governos, porque essa inflação ela é uma inflação gerada pela política fiscal, pelos gastos dos governos, e não por uma complacência da política monetária, tá? Portanto, ela tem que ser combatida também com a retirada desses estímulos fiscais, e não é o que a gente está vendo nesse momento. Por isso que a gente não tem uma percepção tão positiva em relação à evolução inflacionária. Porque os movimentos que geraram essa inflação mais elevada no ano passado, eles não foram revertidos, e não vão ser revertidos em 2022. É natural que a gente veja uma inflação um pouco menos elevada, mas ainda assim bastante em 2022. Carla, eu vou trazer aqui o Alan Gani, que está aqui do meu lado. Eu sei que ele também tem perguntas aqui para você. Fica à vontade, Gani. Bom dia, Carla. Boa tarde, né, Carla? Um prazer aí falar contigo. Como é que você está avaliando a situação fiscal hoje do Brasil, né? Houve uma melhora aí das contas públicas de 2021 de 2020 para 2021, né? Mas também muito em função da inflação, né? A inflação ajudou bastante a arrecadação nominal. Como é que você está vendo a situação para 2022, né? A situação fiscal e para os próximos governos? Você acha que, dependendo de quem ganhar, pode ter uma guinada aí na política fiscal, que eu acho que é um tema bastante importante que você tocou, né? E que tem um impacto direto na inflação, né? Exatamente, tem um impacto muito expressivo sobre a inflação. Mas em relação à parte fiscal, especificamente,
a nossa visão ela é positiva para 2022. Por quê? Se da mesma forma que na inflação, os movimentos que geraram essa inflação mais elevada, a gente não consegue ver uma reversão disso no curto prazo, o mesmo movimento é válido para as contas públicas. Ainda mais no ano eleitoral, onde os gastos são maiores. E quando você coloca dinheiro na mão da população que é mais carente, na base da pirâmide social, o potencial de arrecadação do Estado ele cresce muito, porque são justamente essas pessoas que pagam mais impostos, porque a nossa forma de a arrecadação ela é regressiva, né? Ela onera mais as pessoas que têm menos dinheiro. Então, essas medidas populistas, de certa forma, elas também acabam melhorando no curto prazo a arrecadação do governo. Mas os pontos positivos, eles param por aí. No médio prazo, a situação é um pouquinho mais complicada. Por que a situação é mais complicada? Porque esses gastos, eles não tendem a serem revertidos, eles se tornam gastos vitalícios dentro do Estado brasileiro. Esse é um problema muito grande que nós temos visto aqui dentro, tá? Mas eu acredito que o pior de tudo isso, na verdade, seja a postura do governo. Por quê? É uma diferença muito significativa que a gente percebe em relação ao Brasil e aos países desenvolvidos. Em períodos onde a expansão econômica é maior e o governo arrecada mais, ele deixa de gastar e faz uma reserva, né, um colchão para gastar em períodos de crise. No Brasil isso não acontece. No Brasil, nos períodos onde você mais arrecada, você também mais gasta. E aí, quando você precisa desses recursos, que são quando surgem nos períodos de crise, você precisa se endividar, porque você não tem esse recurso para utilizar. Ou seja, o Brasil não faz política anticíclica como os outros países fazem, né? O nome disso é política fiscal anticíclica. O Brasil não faz isso. O Brasil se endivida quando ele precisa necessariamente gastar mais porque surgiu uma crise, e quando ele tem uma arrecadação maior, que ele deveria guardar esses recursos para usar nesses períodos excepcionais, ele acaba gastando mais também, porque, ora, a arrecadação cresce, então eu posso gastar mais. Não deveria ser assim que as coisas funcionam. Por conta dessa mentalidade, que no médio prazo as coisas não tendem a ser muito positivas para o Brasil.